Um dia de palpite aí, dia 29, tem jogo bom brasileiro aí, ó, Série A, Série B. Tem a volta de alguns campeonatos europeus aí, Série B da Alemanha também, bastante jogo. Mas a gente vai estar trazendo aqui exclusivamente esses três jogos aí da Série A e da Série B. A gente vai começar aqui o jogo Fluminense e Santos. Um jogo bom, onde o Fluminense precisa vencer, precisa melhorar seu desempenho dentro do campeonato. A gente vê aqui na classificação que o Fluminense é o sétimo colocado. O Santos é o 14º colocado. Jogando em casa, o Fluminense tem a quinta melhor campanha. Santos fora, 18º. Pior até que o Vasco. Vamos lá, nos últimos resultados, Fluminense, difícil vencer. Fluminense venceu o Internacional 2-0. Restante mal. Jogando em casa, o Fluminense não perde. Um ponto positivo. Perde ou empata ou ganha. Já o Santos fora de casa perde muito. Empatou o Curitiba 0-0. Curitiba adversário da parte de baixo da tabela. E os outros jogos aí, derrota do Santos. Esse jogo indica bastante pra gente ir na vitória do Fluminense. Por causa da necessidade do Fluminense de estar vencendo, tá jogando em casa. Pega o adversário teoricamente mais fraco. Então, boa sugestão para esse jogo é vitória do Fluminense. Gosto muito também da linha de gols. Ó. O Santos tem tomado gols fora de casa. Pelo menos 2 gols, só quando o Curitiba não tomou. E o Fluminense em casa tem feito gol só no 0x0 contra o Flamengo. Teve aqueles gols anulados que não saiu o gol. Fora isso, tem saído 1,5. Então, gosto também dessa linha do 1,5 para esse jogo. Vou dar uma olhada aqui nas odds. O Fluminense vai vencer 1,57 e a linha de gols. Aqui o 1,5 tá pagando 1,40. Tá pagando bem. Tá pagando bem para um jogo que tem tendência a sair gols. Então, para esse jogo, a gente vai trazer a opção principal. Casa, Fluminense vai vencer. Mais de 1,5 gols na partida. E a questão do escanteio, mais de 8,5 escanteios para estar saindo nesse jogo. Agora a gente vai pro jogo aqui do Corinthians e Vasco. Ó. Tem tudo para ser um bom jogo. Jogo bem movimentado, necessidade de vitória do Vasco. O Corinthians está embalado, está numa fase boa. Então o Corinthians também vai querer melhorar suas condições dentro do campeonato. Começando aqui pela tabela do campeonato. Todo mundo sabe que o Vasco é o último colocado, né? O Corinthians é o 15º colocado. Em casa, o Corinthians tem uma campanha bem fraca, é o 13º. E o Vasco fora de casa é o 15º, por causa daqueles pontos que ele fez no início do campeonato, né? Vamos lá, analisar aqui parte dos jogos. O Corinthians, como eu falei nos últimos jogos, o Corinthians nem não perdeu. Jogando em casa, tem uma derrota para o Bragantino. Foi um jogo bem ruim contra o Bragantino, bem fraco das duas equipes até. E o Corinthians acabou perdendo, mas o Corinthians vem em situação melhor. E o Vasco aqui, ó, total do jogo do Vasco, só derrota. Uma vitóriazinha contra o Cuiabá, um jogo também muito ruim, se não fosse aquele pênalti. Certamente ficaria 0x0 e o Vasco fora de casa, com 4 derrotas seguidas aí, e um empate contra o Curitiba. Então o Vasco bem mal, o Vasco só disputa o brasileiro, né? Então que todos os jogos são referentes ao brasileiro. Observação a se fazer, o Vasco fora de casa toma pelo menos 2 gols. Só quando o Curitiba tomou 1, mas tomou 2 gols. Corinthians em casa, ele consegue marcar. Enquanto o Bragantino não marcou e enquanto o Universitário fez um gol só, mas também foi com um time bem misto. Então, tendência desse jogo também gosta de gols. Por Corinthians marcar e o Vasco tomar bastante. Então, para palpite principal nesse jogo, a gente vai de mais de 1,5 na partida. Mais de 1,5 gols. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. Gols. Mais de 1,5. Pagando 1,50 aqui, ó. Tá pagando bem legal. Vale a pena. Gosto muito desse 1,5. E gosto também do dupla chance aqui no Corinthians. 1,18, 1,19. Tava até mais alto antes. Diminuiu um pouquinho. 1,18. Não vou no Corinthians direto. Apesar de achar que o Corinthians possa vencer esse jogo. Vou na entrada mais de segurança. Com o palpite pessoal 1,5. E o dupla chance desse aqui do casa e empate. Questão de escanteios, jogo sempre movimentado. O jogo do Vasco gera bastante escanteio. O Vasco tem a média do seu jogo aí
de mais de 9,5 escanteios. Então, para esse jogo, a gente vai de 8,5 escanteios. Então, para estar fechando aqui, palpite principal, mais de 1,5 gols, casa empate e mais de 8,5 escanteios. Agora a gente vai para o jogo aqui do Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo bom também. A questão desse jogo é um pouco complicada, vamos dizer assim, por causa dos jogos da Libertadores. O Atlético Mineiro, ele pega o Palmeiras, vou abrir até o calendário aqui antes da classificação. Pega o Palmeiras no dia 2. É um adversário mais difícil do que o adversário do Flamengo. O Flamengo pega calendário. Pega o Olímpia no dia 3. Então o jogo do Atlético é mais em cima que o do Flamengo. Então não sei se vão poupar muitos jogadores. Devem poupar alguns jogadores, mas não sei a quantidade, né? Então mas quando tiver aprovado a escalação realmente. Classificação: Flamengo terceiro colocado, Atlético Mineiro 13º. Poderia estar bem melhor no campeonato. O Atlético Mineiro perdeu alguns pontos em casa. Até jogos fora de casa jogou bem e não venceu. A gente vê aqui os últimos jogos do Atlético, ó, 3 empates e desculpa, gente, e 2 derrotas. Jogando em casa, perdeu pro Grêmio, empatou com o América, empatou com o Bragantino, empatou com o Palmeiras e venceu o Atlético Paranaense. Flamengo fora. O Flamengo consegue bons resultados fora de casa, consegue não perder. Gosto muito da opção de gols para esse jogo, porque são times ofensivos. Gosto da opção do dupla chance no Flamengo, porque mesmo se o Flamengo poupar o banco do Flamengo, ele tem mais peso que o banco do Atlético. Escanteio, não vou numa linha muito alta não, vou na linha no 7,5. Então, para esse jogo, vamos dar uma olhada aqui nas odds. Ó, a questão de gols está pagando 1,36 no e-mail, está pagando justíssimo pelo que é o jogo. E o dupla chance no Flamengo está pagando bem, está pagando 1,53. Gosto bastante desse dupla chance no Flamengo. Então, como palpite principal para esse jogo, a gente vai trazer o mais de 1,5. Depois a gente traz o dupla chance Flamengo empate, fora empate. E mais de 7,5 escanteio. Não, como eu disse, não vou trabalhar na linha muito alta, porque o Flamengo não gera tanto escanteio assim fora de casa. Então, pode ser aquele jogo mais seguro do Flamengo, sem atacar, procurando mais resolver a partida do que ficar aquela intensidade toda no ataque. Para fechar aqui nossas análises completas, Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa. Classificação: Atlético Goianiense, ele é o 11º colocado, Sampaio Corrêa 15º colocado. Atlético Goianiense em casa é o 7º melhor mandante, pontuou bastante em casa. Já o Sampaio Corrêa fora, ele é o 17º, um dos piores times fora de casa. Como os últimos resultados a gente pode ver, o Atlético Goianiense perdeu fora de casa do Guarani, mas fora isso empata ou ganha. E uma questão interessante é a questão de gols, ó. O Atlético Goianiense tem bastante gols. E o Sampaio Corrêa também tem questão de gols aqui nos seus jogos. Ele vem de 2 derrotas seguidas aí. Atlético Goianiense em casa perdeu o último jogo aí pro Ceará. Foi um jogo bem atípico também. Mais jogos movimentados. E o Sampaio Corrêa fora de casa, apenas uma derrota contra o Tombense. O jogo de Tombense não estava mal no jogo, mas o Sampaio Corrêa venceu. E resto derrotas e jogos com gols, né? Só 1-0 no Bragantino e 1-0 que ele ganhou no Tombense. Gosto da opção de 1,5, porque o Atlético Goianiense em casa ele ataca bastante. Ele costuma fazer bastante gol dentro de casa. E a gente pode ver que o Sampaio Corrêa toma também bastante gols. Então, gosto dessa opção. Para esse jogo, então, a gente vai dar uma olhada aqui nas odds. O Atlético Goianiense para estar vencendo, pagando 1,66. Questão do gols, 1,5, pagando 1,40. Pagando bem, valor dentro do que é da série B. Dupla chance não gosto muito em nuances. Então, para esse jogo, o palpite principal, a gente vai Atlético Goianiense para estar vencendo, mais de 1,5 gols na partida e mais de 8,5 escanteios. Então, assim a gente fecha nossas análises aqui dos 4 jogos.
E depois do vídeo vai ter aquele bilhete pronto, então se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele joinha, vai estar recebendo uns palpites bem detalhados, tudo explicado aqui pra vocês. Valeu galera, tamo junto.